Olá, bem-vindos a todos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao Momento com Deus. Amigo que vos fala, Daniel Albano de Carvalho, pastor Daniel. E hoje, no culto de família, nós estudamos um pouquinho a respeito da vida de Josué. Todos nós conhecemos a história de Josué, quando o Senhor levou Moisés. Josué assumiu uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa de levar o povo até Canaã, conquistar. O povo teria que conquistar. Mas no capítulo 24 de Josué, o próprio livro dito, vai falar umas coisas muito interessantes. Versículo 14, 15, 16, só para termos uma base. Diz assim: agora temei ao Senhor e servei-lhes com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, e do rio no Egito servia ao Senhor. Mas, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje o que servais aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos ver no capítulo 1 de Josué uma ordem que o Senhor deu para ele, quando falou para ele claramente assim: esforça-te, tem de bom ânimo, não te mandei eu, não pasme, nem te espante. Vai nessa força, faz com que o povo venha herdar. Josué, então, leva o povo a atravessar o Jordão, se depara com Jericó. E de repente ali, né, eles observam e tramam tudo para vencer. E venceram. Entraram em vários problemas, em várias situações, até mesmo o pecado no meio do povo de Deus fez com que o povo viesse perder batalha. Mas Josué sabiamente consultou o Senhor e resgatou a intimidade, resgatou a autoridade. E depois ali, depois de vencer a cidade de Ai, capítulo 8, você vai ver que Josué ele vai estar trabalhando em estratégia para vencer alguns reis, e vence, e vai lutando, e vai conquistando o território. O que me chama a atenção no capítulo de número 15 é que, vejamos bem, Josué já está num patamar de a herança do povo, a herança de Judá. Vamos lá, no 14 também podemos ver a herança de Caleb, a herança de Judá, ou seja, o povo venceu, conquistou, agora o povo está se assentando, ou seja, determinando territórios para que eles pudessem verdadeiramente viver naquela terra, a terra prometida, que mana leite e mel. E nisso, o povo começou ali a se alinhar com alguns outros povos que estavam, né, ao decorrer da caminhada. O povo vendo que o povo de Deus estava crescendo, estava vencendo as batalhas, uns por medos, outros por simplesmente querer se alinhar ao povo de Deus, se posicionaram e se alinharam ao povo de Deus. E com isso, o povo de Deus, eles adquiriram umas heranças do povo visitante, né? E nessa herança trouxe os deuses, em qual o povo de Deus começou a esquecer o padrão daquilo que o Senhor determinou para eles. Então, assim,
no capítulo de número 24, né, um dos últimos capítulos, vai falar claramente que uma confusão se estende em meio ao povo de Deus. Olha bem, que chegou a tal ponto de o povo ter que renovar a aliança com o Senhor. Nessa renovação, o Senhor dá um decreto para o povo e faz eles lembrar de tudo aquilo que eles passaram lá atrás, de tudo aquilo que eles vivenciaram diante da saída do Egito, da vida do Egito, saída do Egito, na caminhada sobre o deserto, né? E nas conquistas ao decorrer da caminhada, as leis que o Senhor declarou para eles. E Josué é ousadamente usado pelo próprio Senhor, a partir do versículo 1, vai falar claramente. Então, olha bem, versículo 1 de Josué 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel, de Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por que isso, meu irmão? Havia uma contaminação. Mesmo o povo ter passado por várias vitórias, várias conquistas, né? Várias coisas que eles herdaram, né? Marcaram o território, acamparam, tomaram posse daquilo que por sua vez o Senhor mesmo deu ordem para eles. Eles, depois que aderiu o povo, aceitou os povos estar no meio deles, eles também adquiriram deuses estranhos. E Josué, mediante aquela confusão do povo de saber a quem servir, a quem adorar, ele declara claramente: vamos fazer uma reunião na presença do Senhor. E aí, nesta reunião, vamos deixar bem claro o que vai acontecer com a minha casa. Josué aqui ele se prontificou em falar do seguinte, né? Esses versículos que nós falamos, nós lemos, ele disse, versículo 15, ele vai falar assim, olha, mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais e que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja a terra habitais. Os amorreus em cuja terras habitais. Vamos lá. A conquista trouxe para o povo vitória, bênção, herança, mas eles assumiram responsabilidades que não era para vivenciar. E uma delas é deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso para aderir às ordens dos deuses. E vejamos bem, na parte B do versículo 15, vai falar assim, vejamos bem, é... Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando lançou isso, ele deixou bem claro diante de todos os oficiais que estavam ali presentes, todos os anciões, vocês podem fazer o que vocês bem entender, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Imediatamente, com aquela lembrança ou aquela alerta em que Josué determinou para o povo responde aquele fato de Josué pronunciar-se. No versículo 16 disse, então respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servir a outros deuses. Versículo 17. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos por meio dos quais passamos. Olha bem,
Eu e você, na nossa caminhada, podemos passar por várias situações, por vários lugares. E se você estiver ligado ao Senhor, você vai obter a vitória. Você será um grande conquistador, um grande vitorioso. Mas desde que você esteja determinado a servir ao Senhor. Como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Tem muita gente que querem ir na igreja ou servir ao Senhor, entre aspas, né? Em caráter de obrigação. Tem muitas pessoas que vão para a igreja só para mostrar para o pastor que está lá na igreja. E muitas das vezes não abre o coração de até mesmo expressar, olha, eu e minha casa, nós estamos dispostos a servir ao Senhor. Nada mais, nada menos que servir ao Senhor. E servir ao Senhor seria, assim, um ato de gratidão, respeito, honra e entrega. Se você ler o Salmo 37, versículo 5, o Senhor fala claramente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muitas das vezes, a nossa preocupação da entrega, ela se baseia assim: o que eu vou ganhar com tudo isso? Eu vou receber o quê? Se eu entregar a minha vida, os meus caminhos nas mãos do Senhor, o que eu vou ter em troca? Porque em caráter de vida humana, você vai notar bem claro que o ladrão vive, o assassino vive, o pobre vive, o rico vive. Você vai ver que no nosso planeta, com 8,2 bilhões de pessoas, todos vivem. Mas agora a questão, a vida do homem, do ser humano, aqui nessa terra, hoje cogita-se 100, 120. Já ouvi até alguns documentários falando de uma pessoa que viveu 135 anos. Depois dos 135 anos, o que essa pessoa vai adquirir? Bom, a sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar. Somente os vivos louvarão ao nome do Senhor. Somos compostos de espírito, alma e corpo. O espírito volta para Deus, que é o fôlego. O corpo vai para o cemitério, vira pó, adubo. Mas a alma, ela não morre. Ela pode ter duas situações: viver eternamente com o Senhor, vida eterna, ou viver eternamente separada do Senhor, morte eterna. Porque todo aquele que está longe de Deus morre. Nós falamos isso no culto anterior, no estudo anterior. E Josué, então, por sua vez, ele, além de ver os prodígios e sinais em que o Senhor determinou sobre a vida dele, ele começou a valorizar o seguinte: vamos servir o Senhor e alcançarmos a vida eterna. Então aí que está o mistério de todas as coisas. Muitas das vezes as pessoas querem simplesmente se mostrar que estão fazendo alguma coisa e não entendem que o Senhor, por sua vez, te colocou por cabeça e não por cauda, e que o Senhor quer de você uma vida genuína, uma vida íntegra, uma vida quer que você viva eternamente com Ele. É muito legal entender esse livro de Josué, porque em todos os degraus de conquista ou de batalha, conquistas e assentação, né, de estar ali vivendo no local que o Senhor prometeu, eles adquiriram dotes, adquiriram leis, adquiriram regras que não louvavam o Senhor. E um bom líder, o grande líder, Josué, sucessor de Moisés, se posiciona e dá um decreto, uma exclamação para toda a nação. E aí a nação, ao ver aquela sacudida de Deus, se posiciona dizendo: de modo algum deixaremos de servir o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Trazendo para os dias de hoje, como que está a sua vida? O seu ministério? Há uma preocupação muito grande em que muitos pastores, líderes estão
bem assim, cansados, sabendo que a obra do Senhor não cansa, mas ela traz um desgaste. E se ele não tiver numa visão de Isaías 40, renovando as suas forças no Senhor, ele acaba desistindo. Então, meu irmão, podemos concluir que o que Josué estava fazendo, gente, vivemos, passamos por tudo, conquistamos, estamos agora muito bem, mas nós vamos perder agora, agora que possamos usufruir dos benefícios em que o Senhor proporcionou para nós nessa terra prometida, nós vamos abaixar a guarda e servir a deuses estranhos ou deixar de glorificar o nome do Senhor? Não. Um amigo de Josué, chamado Caleb, quando eles foram espiar a terra, ele deixou um legado interessante quando foi dar o resultado ali, o resultado dos 40 dias de expiação. Ele falou assim: subamos animosamente e possuamos. É para possuir, tomar posse. Mas os outros, podemos entender que os outros príncipes, os outros 10 príncipes, eles ficaram vendo os problemas, as situações, os gigantes, enfim, eles ficaram observando os obstáculos. Gente, obstáculos todos nós temos sim que enfrentar, mas a coisa mais interessante é você romper, ou você não fugir da guerra, é você enfrentar. Porque quando você se posiciona em enfrentar, a misericórdia de Deus vem, te envolve a tal ponto em que você pode encarar este problema e aí usufruir dos benefícios em que o Senhor proporcionou para você, te dando a vitória. Me lembro bem de um rei chamado Davi, e quando ele chega no meio da batalha, ele vê ali um gigante desafiando um exército inteiro. E Davi chega e fala assim: quem és tu, ó incircunciso, que afronta o exército de Deus de Israel? Olha que interessante, um jovem que ousadamente, dependendo 100% do Senhor, afronta um gigante e assim leva Israel ao patamar de vitória. E você já entendeu que se eu não me posicionar, minha casa, meus sonhos, meus projetos, tudo que envolve, que leva o meu nome, não vai alcançar os objetivos do Senhor? E muitas das vezes, quando o líder desiste de encarar a, a batalha, desiste de lutar, ele está entregando de bandeja nas mãos do nosso adversário almas, sangue, suor. Ou em outra tradução bem clara, ele está dizendo o seguinte: Jesus, o sacrifício que você fez na cruz do Calvário não valeu de nada. Você está entendendo então por que Josué se levanta e dá essa expressão para todos? Vocês podem fazer o que vocês bem entender, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, aqui deixo para você essa dica. Estuda um pouquinho mais esse livro de Josué. Chama o Espírito Santo para estar te ajudando a interpretar esse estudo maravilhoso. Não fica preso somente naquela história de Jericó, não. As muralhas de Jericó, não. Não fica preso somente naquela batalha de Ai, não. Vá profundo. Vá mais. Capítulo 6, 7, 8, 9, até chegar no 24. No finalzinho você vai entender claramente que esse homem que morreu, chamado Josué, ele deixou um legado. Um legado que deu continuidade à glória e vitória do povo do Senhor. Glória no motivo de que o povo se alinhou ao Senhor novamente, se aprumou diante do Senhor. Por isso, meu querido, deixa aqui
esse pequeno estudo para você. Apenas alguns avisos para que nós possamos, né, terminar nosso pequeno estudo. Diz o youtuber que a partir de amanhã eu já posso fazer ao vivo nossos estudos. Então, eu tenho 24 horas para começar a fazer as nossas lives ao vivo. Isso é muito bom. Mas você pode me ajudar a alcançar mais pessoas, né? Você pode se inscrever ou compartilhar esses vídeos e você vai estar ajudando que o nome do Senhor, a palavra do Senhor, possa alcançar mais pessoas. Quantos jovens, moças e rapazes estão até mesmo neste momento? Agora são quase 2 horas da manhã. Eu vou tirar meu período de oração ainda e descansar um pouquinho. Mas eu quero que você entenda que quantos neste momento estão nas ruas, se drogando, se prostituindo, ou até mesmo procurando uma resposta. Hoje chega aos nossos ouvidos muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão desistindo do chamado ministerial. Não desista, meu irmão. Não desista, meu pastor. Não desista, pastora, missionária, evangelista, levita, diácono, diaconisa. Não desista. O que nosso adversário quer é que nós venhamos abraçar a questão do sistema e deixarmos de proclamar o evangelho. Mas a missão ainda não terminou. Só vai terminar quando o Senhor soar as trombetas e nos levar para viver com Ele. Ou então, do contrário, Ele nos chamar pessoalmente. Mas enquanto isso, meu querido, por mais difícil que seja a situação, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem logo ao amanhecer. Que bom. Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família. E um abraço de seu amigo, irmão, pastor Daniel. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bye. A paz do Senhor.